Olá, estamos começando mais um Pensamento e Prosa e hoje nós temos um programa muito especial. Vamos falar sobre Machado de Assis e quem vai nos explicar, nos apresentar e falar um pouco da obra dele é o professor Marcelo Paiva de Souza. Ele é professor do Departamento de Línguas e Letras da UFS e coordenador do programa de pós-graduação em Letras da mesma universidade. Olá, professor, tudo bem? Olá, tudo bem? Professor, a gente vai conhecer Machado de Assis hoje, ok? Você vai nos apresentá-lo como pessoa, como personagem da história da literatura brasileira e como escritor. Vamos começar então para descobrir quem é Machado de Assis, porque a gente falar quem era, né? Ele está tão vivo hoje na literatura, na nossa história. Quem é Machado de Assis? Bom, então vamos lá. Uma vida longa de Machado, portanto a gente precisa ser bastante breve. Vejam, ele nasce em 1839, falece em 1908, portanto atravessa aí metade, quase que um século inteiro, enfim, nasce no finzinho da primeira metade do século XIX, atravessa a segunda metade do século XIX toda, produzindo o tempo inteiro diferentes coisas, portanto haveria muito a falar a respeito de Machado do ponto de vista biográfico. Digamos apenas o essencial e o mais interessante. E o mais interessante aqui, de alguma maneira, vai de encontro a certas lendas que se criaram em torno de Machado. Por muito tempo se criou uma espécie de anedotário em torno do mulatinho muito pobre, muito miserável, que teria vencido extraordinários obstáculos ao longo da sua vida até atingir um posto de respeitabilidade como um escritor que teve sua obra plenamente reconhecida, ainda vivo, e que angariou por conta disso uma fama bastante grande. Provou-se graças às pesquisas desenvolvidas por um conhecedor francês da obra de Machado, chamado Jean-Michel Massat, que na verdade havia muito aí de exagero, por uma espécie de gosto nosso, de vontade nossa de imaginar o escritor como uma criatura absolutamente fora de todos os padrões, extraordinária, acabou se pintando essa história de Machado de uma maneira algo exagerada. Por meio de uma pesquisa biográfica muito sólida, o Jean-Michel Massat provou, portanto, documentalmente falando, que Machado de Assis teve sim uma infância pobre, não vinha das classes mais altas da sociedade brasileira, mas que não havia ali tantos ingredientes tão dramáticos, tão trágicos quanto se pintou num determinado momento. É interessante, entretanto, frisar, me parece isso, o dado de que a gente está falando de um escritor que provém de classes sociais humildes e há, portanto, aí uma trajetória de ascensão social por meio das letras, por meio do exercício das letras, conjugado, claro, a outras atividades que Machado desempenhou, no serviço público, especialmente falando, mas, de todo modo, essa é uma trajetória, essa é uma caminhada muito significativa. O que era possível fazer como escritor no Brasil na segunda metade do século XIX. João Machado, muito embora sendo um caso muito especial, aponta para isso, quais eram as possibilidades dentro do mundo da cultura, das letras, na sociedade brasileira na segunda metade do século XIX. E o Massat revelou isso ainda no século XIX ou só depois do século XX? Já no século XX. O trabalho do Massat e todas as pesquisas que ele desenvolveu por conta disso se deram na França. Se tratou, na verdade, da tese de doutoramento dele. Mais tarde o livro foi publicado também no Brasil. O livro se chama A Juventude de Machado de Assis. E o interessante aí é justamente o vasto painel que o Jean-Michel Massat pintou. Né? Todo o caminhar de Machado de Assis, desde muito novinho ainda, enfim, ele estreia na literatura, publica seus primeiros poemas com 15, 16 anos de idade. Primeiro em revistas pouco expressivas, aí no momento seguinte em revistas um pouco mais importantes, em periódicos um pouco mais importantes, vai de imediato se pintando ali um trajeto que é muito rico do ponto de vista da variedade. Machado de Assis publica poesia, daqui a um pouco está traduzindo literatura, especialmente literatura francesa, daqui a um pouco está escrevendo folhetins, críticas para teatro, está traduzindo para o teatro. Um pouco mais adiante, ele vai traduzir romances. Ele traduziu, por exemplo, um romance do escritor francês Victor Hugo, chamado Les Travailleurs de la Mer, Os Trabalhadores do Mar. Lentamente, então, começa o escritor nessa experimentação com várias possibilidades da literatura,
começa a impostar a sua voz, a afirmar a sua maneira, né? A polir aquele que viria a ser o jeito, o tom caracteristicamente machadianos. Até o momento em que ele começa a publicar contos, narrativas de mais fôlegos, romances. E aí a gente já está falando do Machado mais conhecido. Né? A divisão famosa entre Machadinho e Machadão vem justamente daí. Né? O Machado, na primeira etapa da sua existência, está ali afiando o instrumento, afinando a sua lira. E, num determinado momento, já plenamente senhor das suas capacidades criativas, da ferramenta da língua, das possibilidades expressivas dela, inaugura, então, essa fase, considerada a fase plenamente madura do escritor. Aí a gente já está na década de 80. Né? Memórias Póstumas de Brás Cubas vai ser publicado em 1881. A partir daí, inicia-se a série impressionante dos romances da maturidade, né? Aquela formidável sequência, Memórias Póstumas de Brás Cubas, daqui a pouco Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, e depois Memorial de Aires. Machado de Assis, durante todo esse tempo, não cessou jamais de escrever contos. Né? E aí já estamos falando do escritor que participa do projeto de criação e fundação da Academia Brasileira de Letras, e o Machado que devagarinho então vai se aproximando da data da morte, em 1908, daí justamente agora a ocasião de comemoração do centenário de sua morte. Pois é, a gente está comemorando esse ano o centenário da morte de Machado de Assis, que foi em 1908, e daí a importância da gente falar dele. Então, mais uma pergunta importante é saber qual o significado, a importância do centenário da morte dele para a história da literatura brasileira. Começaria de novo com um certo tom de provocação. As famosas efemérides, tanto na cultura quanto na literatura, especialmente falando, em geral tem no meu entender, um quê de postiço, de falso. Faz-se um alarde enorme em torno de uma figura, há festas, fogos de artifício, inaugurações. Mas, na verdade, isso muitas vezes costuma mascarar uma falta terrível de conteúdo. Né? Tem ali todo um cerimonial oficialesco em torno de rigorosamente nada. No caso de Machado, entretanto, a gente está lidando, me parece, com uma efeméride especial, muito significativa, por conta do fato de que, sendo Machado já um autor absolutamente reconhecido na sua importância, sendo Machado de Assis o autor de uma obra que vem sendo muito estudada na Universidade Brasileira e que ocupa um espaço razoável, me parece, no nosso mercado editorial, né? São constantes as reedições de livros de Machado, antologias do conto obras machadiano, completas, né? Para dar um outro exemplo, né? É um autor que está presente. Por que, então, a efeméride seria especial, seria importante? Se é um autor cuja fama já se reconheceu, cuja importância é indiscutível, que se estuda na universidade, que se lê desde os primeiros anos lá da formação escolar, o que a efeméride poderia trazer de especial? Na minha opinião, a efeméride traz um dado que é absolutamente único na sua importância. Ela, como que impulsiona a figura de Machado, e por tabela toda a sua obra, para o centro do palco, para debaixo dos holofotes. Ela capta, portanto, a atenção de um público maior, que não tem um contato frequente, regular, sistemático, nem com literatura e nem muito menos com Machado de Assis, e cria, portanto, a possibilidade de que se formem novos leitores da obra machadiana. Fala sobre Machado na televisão, fala sobre Machado aqui hoje, por exemplo. Publica-se sobre Machado no jornal, na revista de grande circulação. Ora, o que isso cria? Quais são, pelo menos, os efeitos que a gente pode esperar da ocasião, da oportunidade? Que vá chegando informação a respeito de Machado, de suas obras, aos ouvidos, aos olhos, às sensibilidades, às curiosidades, às inteligências de um amplo círculo de pessoas que não está familiarizado com a sua obra. E daí então, me parece o significado do centenário. Vamos para um breve intervalinho. E nesse intervalo você vai ficar com curta-metragem do cineasta capixaba Sérgio Medeiros, O Conto da Cartomante, baseado no conto de Machado de Assis, A Cartomante.
Camilo, você é imoral e pérfido, capaz de trair o seu melhor amigo. A senhora gosta de uma pessoa. Sim. E tem medo que ele a esqueça. Mas isso não é verdade. Há uma terceira pessoa? O Vilela, meu marido. Eles são amigos desde a infância. Uniram-se os três. A convivência levou à intimidade. Houve uma morte. A mãe de Camilo morreu. Éramos os únicos amigos dele. O Vilela cuidou do enterro e do inventário. E você tratou especialmente do coração. Ninguém o faria melhor. Eu gosto de passar as horas com ele. Daí chegaram ao amor. O problema é que Camilo recebeu uma carta anônima e estamos com muito medo. Nada acontecerá com vocês. Seu marido não suspeita de nada. Posso confiar? Pode ficar tranquila. As cartas não mentem jamais. Quanto foi? R$10. Todos já sabem do seu caso com Rita, a mulher dele. Você ainda pagará caro por isso. Ria. Os homens não acreditam em nada. Pois saiba que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Ela colocou as cartas, combinou-as e disse que eu tinha medo que você me esquecesse. Mas disse que não era verdade. Pois errou. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa... Já disse, Camilo, não ria, não ria! Eu te quero muito. Você acredita de verdade nessas coisas? Há muitas coisas misteriosas e verdadeiras neste mundo. Se você não acredita, paciência. Mas a verdade é que ela adivinhou tudo. O que mais? A prova disso é que agora eu estou feliz e tranquila. Eu não acredito em nada disso e... Vejo que vocês estão radiantes hoje. É, Mariana, minha querida amiga. Estamos felizes novamente. Fiquem à vontade.
Vem já à nossa casa. Preciso conversar com você sem demora. Vilela sabe de tudo agora. Vem já à nossa casa. Preciso conversar com você sem demora. Vem já? Pra quê? Quanto antes, melhor. Não posso ficar assim. Ah, não tenho nada a perder mesmo. Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O rapaz tomou um grande susto. E quer saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela. Espere. As cartas dizem... Não tenha medo. Nada acontecerá nem a você, nem a ela. O marido ignora tudo. Mas é indispensável muita cautela. Fervem invejas e despeitos. Mas um forte amor os une. Você me restituiu a paz de espírito. Vá tranquilo, rapaz apaixonado. Uvas custam dinheiro. Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração. Vejo que gosta muito dela. Me faz bem, ela também gosta muito de você. Vá tranquilo, rapaz apaixonado. Desculpa, eu não pude vir mais cedo. O que está vendo? Voltamos agora com o Pensamento e Prosa, que entrevista hoje o professor Marcelo Paiva de Souza. Pois é, e uma das criações mais importantes dentro dessa atmosfera do centenário de Machado de Assis, criada na TV brasileira, foi a obra do Luiz Fernando de Carvalho, né, Capitu, que acabou de ser exibida numa das maiores emissoras de TV brasileira. Além de trazer a literatura, trouxe o teatro também para a TV. Então, fala um pouco disso para a gente, da importância dessa obra, do significado dela, do que ela trouxe para o público, para o telespectador brasileiro. Bom, é uma das grandes conquistas, me parece, que a gente deve a este centenário. A minha sensação é de que houve ali muita felicidade, muito acerto na forma como o romance foi recriado para a minissérie. Aquela conclusão especialmente feliz também por reinventar um pouco do enigma que Machado conseguiu inventar na literatura, né? A cena final lá do Bento travestido como uma espécie de cigana
e aquela imagem estranha, inesperada, que certamente deve ter deixado muitas pessoas um pouco aturdidas. Ah, não, com certeza. A gente ouve pelas ruas, né? Exato. Isso, assim, Exato. Muitas posições positivas e posições negativas acerca da história, mas que todo mundo curioso para saber o que realmente se deu dentro da história. Na verdade, porque a pergunta que não quer calar é se realmente Capitu traiu Bentinho. E aí você pode responder isso para a gente? Capitu realmente traiu Bentinho? Infelizmente preciso dizer que mesmo sendo professor de literatura, pesquisador de Machado de Assis, não sou eu quem pode dar essa resposta. Mas acrescento, para consolar quem porventura fique triste com essa notícia, de que não há resposta. A brincadeira, o grande jogo e o grande dado de invenção nesse romance de Machado de Assis consiste justamente nisso. A gente lê um romance que aparentemente é tão só uma história de adultério, mas que, nos obrigando a ficar curiosos, provocando nossa curiosidade até o limite, ao mesmo tempo não nos fornece resposta. E aí o diferencial, a gente está diante de um romance que não é simplesmente mais uma história sobre um amor traído e um camarada que ficou triste por conta disso, e as tragédias todas que dali decorreram. O Machado de Assis se aproveita desse roteiro tradicional, digamos assim, mas trata dele de uma maneira única, de uma maneira surpreendente. Ele castiga um pouco o seu leitor, faz aí uma certa maldade, mas a graça está justamente nisso. O próprio tratamento que ele dá aos personagens, né, é muito peculiar, vamos dizer assim, porque você fica com dúvida além do contexto da história, né, do que aconteceu, e também sobre a personalidade dos personagens, porque no final das contas você não sabe exatamente o que é cada um, mas Capitu realmente pensava nele daquela maneira, via o Bentinho naquela circunstância daquela maneira, e assim com os outros personagens também da história, né? Mais um motivo para ler Dom Casmurro. Com certeza todo mundo deve estar pensando, mas será que no livro, na obra, ele explica isso de maneira clara? Não vamos dizer, porque a nossa vontade é justamente provocar os leitores. Que leiam Dom Casmurro para entender quem é Capitu, mas será que vai entender? Então, um ponto de interrogação para você também. Isso aí. Uma coisa também importante que a gente não pode deixar de falar, né, é da leitura das obras, né? A gente falou para o telespectador agora para ler Dom Casmurro, se quiser conhecer, que deve conhecer melhor a história de Capitu, né? Mas, professor, para quem não conhece, para quem quer conhecer, para quem quiser entrar no mundo de Machado de Assis, então você dá uma dica para a gente, assim, de como que deve se começar, porque tudo para começar é um pouco difícil. O primeiro passo é sempre difícil, principalmente dentro da literatura, né? Como chegar até Machado de Assis. Mesmo porque a maioria das pessoas não sabe que Machado de Assis não foi só um romancista, né? Ele falou um pouquinho de tudo, ele tem vários gêneros dentro da sua obra, né? Então, fala um pouquinho pra gente o que o telespectador deve fazer. Joia você ter lembrado disso, Agatha, porque a minha dica vai ser, por assim dizer, dupla. Primeira metade dela. Reforço o que você acaba de dizer. Machado de Assis não é apenas o romancista. Ele é, sim, o romancista, é muito conhecido por conta disso, e com razão, é um romancista genial, mas é também o contista, é o autor, portanto, de formas narrativas breves, mais econômicas, e é também um poeta, um tradutor de literatura, um autor de peças de teatro, um autor de inúmeros folhetins, textos que a gente hoje chamaria de crônicas, textos de crítica de teatro, crítica literária. O tradutor Machado de Assis também é uma figura especialmente interessante. Portanto, primeira metade da dica para quem deseja ler Machado. A leitores que já tenham alguma experiência, sugeriria que procurassem justamente na obra de Machado aquele tipo de gênero, aquele tipo de forma que mais os interessa, aquele tipo de gênero literário pelo qual tem mais gosto. E verão que Machado de Assis certamente tem muitas coisas interessantes a oferecer naquele específico compartimento da sua obra. Segunda metade da dica, para possíveis novos leitores. Aí pensaria especialmente no leitor que está ainda num estágio de iniciação ao convívio com o mundo literário. Eu acho que é especialmente interessante pensar numa aproximação pela ponte do conto.
Porque o conto de Machado, em primeiro lugar, é muito variado. Ele trata de muitos temas, ele faz uso de muitas técnicas, ele explora um universo enormemente variado. E como a narrativa curta é mais confortável para o leitor, enfim, você não vai passar uma semana como você passaria lendo um romance, você vai ler numa hora, meia hora, às vezes menos, às vezes um bocadinho mais. Acho que esse é um bom lugar para iniciar, para ter um primeiro contato com Machado de Assis. Né? Talvez Machado de Assis perca leitores por conta dessa história de tantas vezes suas obras se transformarem em leitura obrigatória na escola. Essas são circunstâncias em que o contato com o escritor costuma ser um pouco traumático. Na escola, no vestibular, principalmente, Verdade. Então, há ali a obrigação de ler, entender, pensando nas perguntinhas, no verdadeiro ou falso, que a gente vai ter que responder mais tarde na prova. Isso é ruim. Acho que a leitura perde justamente o seu motor mais importante, que é o interesse, que é o encantamento. Pensaria, então, nessa porta de entrada, o conto de Machado de Assis. Textos breves, textos sobre muitos assuntos, textos com muitas caras diferentes do ponto de vista da técnica literária. Certamente coisas ali que vão interessar o leitor, vão encantá-lo e depois vão conduzi-lo ao restante do mundo Machado de Assis. Legal, hein? Então vamos aproveitar, já que você está falando de introduzir o leitor a Machado de Assis. Então cita pelo menos uma obra dele realmente significativa, realmente importante, cativante, de cada gênero de Machado de Assis para a gente. Bom, vou fazer algumas sugestões de alguns gêneros, não vou fazer uma lista enorme de todos eles. Porque também assusta, né? Verdade. A gente corre o risco de criar um trauma. Falamos em trauma agora há pouco, não vamos tratar de criar a gente já falou de Dom Casmurro, né? Que é uma obra muito bacana e que está dentro de músicas, de outros contextos, né? De cinema e agora de TV. Né? Quais seriam as outras obras realmente significativas e importantes, no linguajar jovem, bacanas de serem lidas? Bom, começo por uma parte da obra de Machado de Assis que é muito pouco frequentada e vale muito a pena porque aí a gente tem a oportunidade de ter contato com dois autores ao mesmo tempo. Penso aqui no Machado Tradutor. E faria, antes de mais nada, essa sugestão. Ler o romance do escritor francês Victor Hugo, Os Trabalhadores do Mar, na tradução de Machado de Assis. Há pouco tempo esse livro foi reeditado, ele pode ser encontrado em várias edições hoje, portanto, e é muito interessante essa leitura. Por outro lado, Machado de Assis, o Machado de Assis contista. Aí acho que é mais interessante, justamente para a gente ter, antes de mais nada, contato com a variedade, com os diferentes estilos de Machado como um contista. Acho que a melhor opção é procurar uma antologia do conto machadiano, né? uma coletânea com diferentes contos de diferentes livros de diferentes épocas. Sugeriria, em particular, uma que foi organizada por um grande conhecedor da obra de Machado de Assis, que é o crítico inglês John Gladstone. Antologia do conto machadiano. Ela foi publicada em 2 volumes. Há, portanto, ali uma seleção que abrange tudo que Machado de Assis fez como contista. No campo do romance, a gente já sublinhou Dom Casmurro. Acho que, enfim, está de bom tamanho. Seria complicado ficar acrescentando mais um título, mais outro, porque a gente falaria de todos os romances. E acho muito interessante também ter um contato com o Machado de Assis folhetinista, cronista. Penso especialmente na série de crônicas que o Machado escreveu sob o título Bons Dias. Porque ali a gente também tem a possibilidade de ter contato com o Machado pouco conhecido do grande público. O Machado de Assis que acompanhava dia a dia os acontecimentos do Brasil na segunda metade do século XIX e escrevia sobre questões sociais, sobre questões relacionadas ao mundo da política, naquele jeito que é muito específico de Machado, sempre com muita graça, com muito humor, com muita ironia, mas ali vem à tona justamente o Machado, que era um observador muito atento da sociedade brasileira e um crítico feroz do que nela lhe parecia injusto, ruim, incorreto e assim por diante. Eu acho que esses seriam alguns possíveis primeiros encontros interessantes com Machado de Assis.
Ah, que bom. Eu vou começar também, sair daqui, já vou lá pegar o Dom Casmurro, já vou começar por ele, em seguida partir para mergulhar na obra de Machado de Assis. Bem, espero que vocês tenham conhecido Machado de Assis de verdade, entendido o significado dele na literatura brasileira, na nossa história, através do professor Marcelo. Muito obrigada, professor Marcelo, por você ter vindo aqui, ter falado com a gente. Espero que você tenha gostado. E é isso, gente. Vamos aí. Você já tem suas dicas, já tem os livros que você pode começar. Então, a partir de agora, acabou o programa, vá lá na biblioteca, pega o seu livro e comece. Machado de Assis. É isso aí. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Mm-hmm.